se você tem uma agência de marketing e vende serviços de social media, gestão de tráfego, design, web design, copy, vídeo, enfim, qualquer outro tipo de serviço relacionado ao mercado do marketing digital e não sabe como gerenciar a sua empresa para conseguir sair do caos operacional, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar a metodologia que eu apliquei para as minhas agências para eu conseguir conquistar isso, no qual hoje meu time consiga trabalhar sem que eu precise ficar acompanhando e apagando incêndio o tempo inteiro. E isso também serve para você que tem uma agência e ainda não tem um time. Então, se você é uma agência, você também pode usar esse mesmo método para conseguir organizar seus clientes e suas entregas da melhor forma possível e sem dor de cabeça. Então, bora direto para a prática aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer para você é que o primeiro pilar da metodologia é liderança. Mas olha só, não é o tipo de liderança que você vê os guruzinhos de marketing ou de coaching falando por aí não, tá? É liderança real. E quando eu falo de liderança, você precisa liderar a sua própria rotina e também liderar a rotina do seu time. Então, quando eu falo de liderança, você precisa entender que a liderança começa por você. Você hoje que é dono da agência. Porque o reflexo da rotina do seu time é literalmente o que você faz com a sua própria rotina. Então, se você é um líder desorganizado, que não se preocupa com gestão, com organização, sempre se atrasa, não tem uma autogestão do seu tempo, das suas tarefas, consequentemente, o seu time também vai ter esse problema. Então, você precisa primeiro entender que se o seu time hoje não é organizado e você precisa apagar o incêndio o tempo inteiro, é porque você provavelmente também não tem clareza sobre como autogerir o seu próprio tempo e a sua própria rotina. E aí eu vou te mostrar como que isso pode ser feito de uma forma simples e extremamente efetiva. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. Você deve estar vendo minha tela aqui agora. Caso você não conheça ainda, esse aqui é o ClickUp, eu já vou falar mais sobre ele, mas basicamente o ClickUp é a melhor ferramenta de gestão para agências digitais que existe. Então, se você for comparar com Notion, Trello, Monday, Asana, cara, literalmente não tem comparação. O ClickUp é a mais completa e pode gerar maior performance para o seu time. Vou fazer um outro vídeo explicando exatamente por que a gente escolhe o ClickUp aqui na nossa empresa e por que o ClickUp conseguiu literalmente salvar a gestão da minha agência, beleza? Então, qual que é o ponto aqui? Dentro do ClickUp, eu organizo basicamente tudo. Tanto a minha rotina pessoal, quanto a rotina interna da minha empresa e do meu time, beleza? E como que isso funciona aqui dentro? Eu vou começar pela minha rotina pessoal. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou te mostrar como você pode gerenciar isso de uma forma extremamente objetiva dentro do ClickUp, para que você acorde todos os dias já sabendo o que você precisa fazer no seu dia. E óbvio que se você tem essa organização e conseguir ensinar isso para o seu time também vai ter uma rotina de alta produtividade com essa estratégia aqui. Então, aqui no ClickUp, antes de eu me aprofundar na ferramenta, eu vou te mostrar que aqui no lado esquerdo eu tenho esse botãozinho aqui que se chama Home, beleza? Na Home do ClickUp é como se fosse o seu escritório particular. Então, no ClickUp, a gente organiza por departamentos de empresa, beleza? Então, só para te dar uma prévia disso. Então, se eu venho aqui em Spaces, eu vou ter aqui basicamente um reflexo da estrutura organizacional da minha empresa, tá? Então, aqui eu não estou falando simplesmente de gerir tarefas de conteúdo, post, anúncio, tipo, não. Estou falando de gerir as áreas, os departamentos da minha empresa, ok? Então, é como se eu tivesse um escritório presencial e cada bolinha roxa dessa daqui, ó, fosse uma sala de departamento específico, beleza? E aqui na home do ClickUp é como se fosse a minha sala particular, como se fosse o meu escritório ali, que somente eu vou usar e vou trabalhar nele, tá? Então, eu vou clicar aqui em home. E aqui em home eu tenho alguns recursos, tá? Então, se eu vir aqui em Manage Cards, que eu posso gerenciar, você vai ver que tem várias opções e recursos que você pode usar. Mas eu não quero deixar isso complexo para você, eu quero facilitar o máximo possível. Posso fazer um outro vídeo depois explicando exatamente cada recurso que a Home tem aqui no ClickUp. Mas eu quero trazer atenção aqui para você nesse card aqui, ó, que seria o Personal List, ou seja, a sua lista pessoal.
O que significa isso? É basicamente onde você pode listar as suas tarefas do seu dia de forma tanto pessoal quanto profissional. Então você consegue abrir o seu ClickUp aqui e já saber exatamente o que você precisa fazer no seu dia, beleza? Vou dar um exemplo prático aqui. Aqui eu vou descer um pouquinho e vou chegar aqui, ó, na minha lista pessoal, tá vendo? Então eu tô aqui na minha, deixa eu dar um zoom. Vou chegar aqui na minha lista pessoal, beleza? Como que eu gerencio o meu dia aqui, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos só para você entender a lógica, mas você pode organizar da forma que você preferir. Então, por exemplo, eu tenho tarefas do meu dia, atividades do meu dia a dia, que são tarefas pessoais, são hábitos que eu preciso ter para conseguir manter minha performance como empresário, e também eu tenho atividades de trabalho, onde eu preciso executar alguma coisa, ou até mesmo delegar alguma coisa para o meu time, ou de fato ir lá colocar a mão na massa para conseguir fazer determinada tarefa acontecer. E não se engane, tá? Não é porque você é o empresário, o dono da empresa, que você não vai ter tarefas operacionais. Você vai ter. O grande ponto aqui é que você pode ter tarefas operacionais, mas que não estejam dentro de um caos de apagar incêndio o tempo inteiro. Então, não se engane que você vai conseguir ter um time 100% autogerenciável, onde você não vai precisar nem fazer nada que você vai conseguir trabalhar sozinho. Cara, sendo bem sincero, isso não existe. Você vai precisar sim colocar a mão na massa, mas é claro, em tarefas de alto valor. Tarefas que você sabe que vai gerar um resultado muito maior para a sua empresa e que só você mesmo consegue fazer. Mas aí, isso na verdade é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas o que acontece aqui? Aqui dentro eu consigo separar os tipos de tarefa que eu vou executar no meu dia. Então, por exemplo, acordar, leitura, oração, café, revisar tarefas do dia e treino são hábitos que eu tenho no meu dia a dia e que eu sei que isso me traz uma performance muito maior para a minha empresa, para o meu trabalho. E aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente gerenciar esses hábitos aqui dentro dessa área do ClickUp. E aqui embaixo tem outra separação que são atividades que envolvem o meu trabalho de fato. Então, por exemplo, revisar campanhas, revisar scripts de YouTube, reunião com a Laura, reunião com a Mari. Então, aqui são atividades do meu dia a dia, mas que envolvem diretamente o meu trabalho, beleza? E como que eu gerencio isso daqui? Basta simplesmente vir aqui e colocar uma tarefa nova. Então, por exemplo, vamos supor que um dos hábitos que eu preciso ter aqui dentro é organizar, vou colocar aqui, ó, organizar tarefas do dia seguinte. Então, todos os dias, antes de eu dormir, por exemplo, ou antes de eu encerrar meu expediente de trabalho, eu preciso revisar as tarefas do meu dia seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui tá primeiro qual que é a tarefa. As tags aqui, ó, é o tipo de tarefa, no caso, o tipo de tarefa que seria o hábito. E aí aqui eu posso colocar o estado que eu preciso fazer isso e quando que eu vou fazer isso. Então, eu vou começar a fazer, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer isso. Vou começar aqui, segunda-feira, vou fazer às 7 e vou finalizar na segunda-feira às 8. Então, eu vou fazer isso aqui em 1 hora, por exemplo. Então, eu vou começar isso daqui das 7 às 7 horas, eu vou terminar às 8. Prioridade, com a prioridade alta, por quê? Cara, hábito. Hábito é uma coisa que exige constância e uma energia nossa para conseguir realmente realizar esse hábito. Então, e por ser um hábito importante de revisar as tarefas do dia seguinte, que impacta diretamente na minha performance, eu vou colocar como urgência, beleza? E aqui, toda hora que eu for, de fato, executar essa tarefa, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar o status como em andamento, e aí eu vou colocar aqui que eu estou traqueando o meu tempo. Então, em quanto tempo eu, de fato, executo isso? Então, acaba ficando uma informação bem completa em relação a esse hábito. Então, se eu realmente estou fazendo esse hábito, quanto tempo eu levo para fazer esse hábito, e se realmente o hábito está sendo executado ou não. Por quê? Porque se o hábito, por exemplo, não foi executado, eu preciso ter, no caso da minha sinceridade, vir aqui e colocar, cara, esse hábito que eu não executei, então não foi realizado. Vem e coloco aqui. Beleza? Ou foi executado, eu posso vir aqui e colocar que ele foi executado. Beleza? Ele até some quando eu coloco aqui. Mas qual que é o ponto que dá para fazer? Eu vou clicar aqui, ó, ele vai reaparecer aqui porque ele foi finalizado. Só que, por ser um hábito é uma coisa que a gente faz basicamente todos os dias. Então, eu preciso colocar aqui, basicamente, uma recorrência. Então, eu vou fazer todos os dias das 7 às 8 e vou organizar as tarefas no meu dia seguinte. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar para fazer aqui. Vou clicar nessa parte de data e eu vou fazer uma recorrência. Então, aqui embaixo tem essa opção de set recurring, ou seja, setar a recorrência aqui dessa tarefa.
Vou clicar aqui, vou colocar aqui uma tarefa que não é weekly, é daily, ou seja, diariamente preciso fazer isso. E quando ela for feita, eu vou criar uma nova tarefa, upar os status para fazer. E aqui eu vou manter fim de semana, porque fim de semana tem que fazer de qualquer forma, tá? Então a gente que é empresário trabalha também no fim de semana e é isso aí. E eu vou salvar. O que vai acontecer? Percebe que ele colocou esse símbolozinho aqui, ó, de essa seta dando voltas? É porque a recorrência está devidamente configurada, tá? O que eu posso fazer aqui? Quando eu começar a fazer a tarefa, o que vai acontecer? Eu vim aqui, ó, estou em andamento. Então, eu estou executando essa tarefa, eu vim aqui e traquei o tempo. Estou fazendo, organizando a minha tarefa, organizando os meus hábitos aqui, minhas tarefas do dia seguinte. Finalizei, beleza. Pauso aqui esse timer, venho aqui e coloco realizar. Beleza? Quando eu faço isso, automaticamente vai ser criada uma nova tarefa que eu preciso executar no dia seguinte, porque é uma tarefa recorrente. Beleza? Boa. Inclusive, deixa eu atualizar aqui. Às vezes, a automação da recorrência pode demorar alguns segundos, então eu vou atualizar para ser mais rápido aqui. Aqui, ó, boa. Então, ó, a tarefa de amanhã, no caso, eu coloquei dia 26 de maio, né? Então, essa tarefa ela foi realizada, beleza? E automaticamente já criou uma nova aqui, ó. Já criou uma nova para terça-feira, ou seja, para depois de amanhã, porque eu simulei que fiz essa tarefa amanhã, né? Só que fica um pouco poluído, né? Porque essa aqui já foi realizada e está aparecendo aqui ainda. Eu não quero que ela apareça. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e remover as tarefas que foram realizadas. Removo. Olha só. Pronto. Agora só está aqui as tarefas que eu preciso realizar ainda. Eu posso simplesmente vir aqui depois, ó, mostrar fechadas e vai aparecer a tarefa de novo. Essa aqui, pessoal, é uma versão simplista de como que eu posso organizar as tarefas do meu dia. Dá para ter uma estrutura mais robusta aqui, para conseguir gerenciar essas tarefas do dia a dia. Mas para você que vai começar a usar o ClickUp agora, né, e é iniciante na ferramenta, eu recomendo começar dessa forma aqui, porque é muito objetiva, muito simples, não tem segredo. É só você listar as tarefas aqui, colocar as datas, as que forem de hábito. Você coloca a recorrência e depois somente controla o que você precisa fazer aqui no dia a dia. E sempre lembre de, antes de encerrar o seu expediente, vem aqui e lista as tarefas do dia seguinte, ou pelo menos revisa, para que você não deixe nada passar, beleza? As coisas de trabalho aqui é a mesma coisa, tá? Então, trabalho, por exemplo, revisar campanhas, uma coisa que eu vou fazer amanhã, eu vou finalizar amanhã mesmo. Eu não vou colocar um horário específico porque eu tenho que executar amanhã e é isso. Então, quando chegar amanhã, eu posso simplesmente vir aqui ligar o track, né, o traqueamento do tempo. Realizei, ok, vim aqui, coloco como realizado, beleza, foi encerrado e não preciso mais me preocupar com aquela tarefa que ela já foi executada, beleza? Se por acaso, reunião com a Laura, por exemplo, for uma reunião diária ou semanal, eu posso simplesmente vir aqui e colocar também essa recorrência. Vamos supor que acontece toda quarta-feira, essa reunião, das 8 às 9, exemplo aqui, tá? Eu posso colocar uma recorrência, tá? Então, eu posso colocar a recorrência aqui de semanal, quando feita, eu vou colocar as opções aqui e pronto, tá? Mas tem uma questão aqui. Reuniões do seu dia a dia da empresa tem um espaço específico para você gerenciar. Aqui eu coloquei um exemplo, beleza? Mas qual que é o ponto? Aqui são as tarefas pessoais de você como empresário, vai precisar mapear para ter uma alta performance e também conseguir inspirar o seu time a também ter uma rotina de alta performance. Você listar as tarefas aqui, cara, não tem segredo. Você vai conseguir ser muito mais organizado, muito mais produtivo. Qual que é o ponto? Esse tipo de gestão aqui é uma autogestão. Você está liderando o seu próprio tempo. Só que isso tem que ter um reflexo no seu time. Então, como é que você gerencia a rotina e acompanhamento do seu time interno? Aí entra a liderança da sua empresa. Então, como que você exerce uma liderança efetiva para o seu time? Não sei se você já ouviu essa frase, mas a maior arma de um líder é a rotina. Então, você precisa mapear rotinas estratégicas por áreas da sua empresa para conseguir acompanhar o seu time. Então, como que você pode fazer isso dentro do ClickUp? Então, a primeira coisa que eu recomendo para você, você é simplesmente vir aqui, ó, abrir um documento, ver aqui em Docs,
dentro do ClickUp, nessa área esquerda, você consegue abrir um documento, como se fosse a tela do Notion mesmo. Então, zoom aqui, ó. Aqui eu tenho Docs. Vou vir aqui, Docs. Eu posso simplesmente vir aqui e criar um novo doc, beleza? Esse aqui tá... Vou pausar isso aqui. Posso criar um novo doc. Mas eu já coloquei um exemplo aqui, tá? Então, eu coloquei vamos supor que eu criei um doc. E é um doc de rotinas internas. Então, eu simplesmente criei um documento, escrevi, cara, documento, rotinas internas. Por quê? Porque eu vou mapear agora as rotinas internas de cada área da minha empresa. Porque eu sei que a rotina, os encontros com o meu time interno, é a melhor arma para conseguir entender se eles estão conseguindo executar o que eu preciso ser executado ou não. Então, quando a gente fala de empresa, de agência de marketing, tem alguns departamentos que são essenciais. Então, marketing é um deles, comercial, projetos, gestão administrativa, produtos e gente cultura, que seria o famoso RH. Beleza? Vou dar um exemplo aqui somente de marketing nesse momento, mas depois você pode mapear com calma no seu tempo aí em relação à rotina dos outros departamentos. Mas, por exemplo, marketing. Cara, reunião de marketing. Faz sentido ter uma reunião diária de marketing? Então, aqui eu vou colocar. Sim, para mim faz sentido. Então, a daily, eu vou ter aqui daily marketing. Então, aqui vai ser a minha primeira rotina. Beleza. E reunião semanal? Quais que eu posso colocar aqui as reuniões semanais quando eu falo de marketing? Então, aqui no caso a gente tem duas, tá? Então, primeiro, acompanhamento de conteúdo. Então, a gente tem essa primeira rotina semanal e tem uma outra semanal que é acompanhamento de performance, que no caso é o acompanhamento das campanhas de tráfego que a gente faz aqui de forma semanal. Mensal a gente também tem. Então, por exemplo, mensal aqui eu vou colocar, cara, então estratégia geral de marketing. Então, exemplo, tá? Isso é apenas exemplo de rotina. Então, no meu departamento de marketing, eu tenho a daily marketing, que seria acompanhamento diário das tarefas de marketing. Depois, weekly, acompanhamento de conteúdo semanal, acompanhamento de performance semanal e estratégia de marketing, que é mensal. Beleza. E claro que no seu caso, você tem um time maior, mais separado, mais fragmentado, com várias sub-áreas dentro do seu departamento de marketing, você pode colocar mais rotinas, tá? Isso aqui é tranquilo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mapear essas rotinas, essas reuniões, dentro do meu sistema de gestão. No caso aqui é o ClickUp. Então, por exemplo, eu tenho daily marketing, tenho acompanhamento de conteúdo, performance e reunião geral de marketing. O que eu vou fazer? Dentro do meu ClickUp, vou vir aqui, ó, vou fechar esse documento, vou no meu space de gestão administrativa. Aqui dentro eu tenho uma área de agenda, ou seja, a agenda da minha empresa. Eu tenho agenda comercial, ou seja, reuniões de venda com possíveis clientes. Agenda interna, que são a agenda interna do meu time, ou seja, as rotinas do meu time que eu vou entrar aqui agora. E também agenda com os clientes. Ou seja, se um cliente meu precisa fazer uma reunião comigo e tal, eu registro essa reunião aqui dentro desse processo de reunião com clientes. Nesse caso aqui eu vou te mostrar a agenda interna, tá? Vou clicar aqui. Ou seja, eu tenho um processo para conseguir gerenciar as rotinas internas com o meu time. Então, boa. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso listar as reuniões que a gente acabou de mapear. Então, deixa eu abrir o documento aqui de novo. Ó. Então, eu tenho esses dois. Deixa eu colocar aqui, ó, para criar tarefas separadas, de conteúdo e performance. Depois eu tenho aqui, ó, tenho daily marketing. Vou clicar aqui, daily marketing. E também eu tenho a mensal, que é a estratégia geral de marketing. Vim aqui, vou copiar essa rotina e vou colocar aqui. Beleza. Essas 4 rotinas aqui são departamento de marketing. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, selecionar essas 4 de uma vez. Vou colocar Custom Field, departamento de marketing. Beleza? E vou salvar. Boa. Então, eu tenho aqui as 4 rotinas que eu estou mapeando. Beleza. Então, aqui eu tenho 4 rotinas. Aqui são os estados que essa rotina está. Então, aqui está para fazer ainda. Beleza. Então, quais estados ela vai passar? Então, para fazer, em andamento, não realizado ou realizado. Então, bem simples, só para gerenciar essa reunião, ela foi executada ou não. Departamento da reunião. Depois, Linked Docs. Isso aqui seria
Toda reunião interna que a gente tem aqui na empresa tem uma ata. Tem que ter ata. E essa ata ela é criada dentro do ClickUp mesmo. Então, por exemplo, vou ter a ata de marketing. Então, vou abrir um documento novo aqui, ó. Vou abrir um documento novo. Vou colocar aqui atas marketing. Pronto, atas marketing. Eu posso vir aqui e colocar uma subpage. Então, dentro de atas do marketing, eu vou colocar, por exemplo, aqui a dele. Beleza? Depois eu posso colocar aqui as weeklies. Opa, escrevi errado aqui. As weeklies. Depois posso colocar aqui as monthlies, que são as mensais. Boa, aí a dele. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de separar por mês, semana e dia depois. Então, por exemplo, vou colocar aqui, na verdade, vou colocar primeiro o ano. Opa, 2050 não, né? 2025. 2025. Depois eu vou colocar aqui maio, mês de maio. Depois eu vou colocar semana 1. Na semana 1, eu vou ter aqui, deixa eu colocar na verdade semana 3, só para ficar mais fácil. Ou semana 4, na verdade, né? Então, ó, maio já está acabando. Então hoje é dia 25/5 de 2025. Vou colocar aqui. E aqui eu vou ter uma estrutura de ata. Eu não vou entrar no mérito de como que uma reunião deve ser preenchida. No caso, a ata de uma reunião. Eu vou depois fazer um vídeo específico sobre como que isso pode ser executado, beleza? Mas aqui eu tenho o documento dessa ata do dia 25/5. O que eu posso fazer? Deixa eu minimizar isso daqui. Então, lá na minha agenda interna, eu tenho aqui, ó, no caso, a minha reunião Daily Marketing, tá? Que tá aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e linkar o documento da ata. Então, eu vim aqui, ó, link doc. Eu vim aqui 25/5. Então, olha só, essa aqui é a ata do dia 25/5. Ou seja, de forma muito fácil e simples, eu posso vir aqui, clicar nesse documento e já abrir a ata que foi desse dia aqui, beleza? Eu posso fazer a mesma coisa com todas as outras reuniões, tá? Depois, quem que é o responsável por colocar essa reunião aqui? Vou colocar eu mesmo, nesse caso. Essa reunião acontece quando? Então, eu vou colocar aqui que ela vai começar hoje, por exemplo, às 8 da noite e vai finalizar hoje às 10 da noite. Então, essa reunião aqui, ela dura 1 hora, acontece todos os dias das 9 às 10, beleza? Prioridade que eu vou colocar alta, porque a daily, na minha visão, é uma das rotinas mais importantes para toda empresa, onde você consegue ter um momento com o seu time ali de trazer todo o time, de setar prioridades, às vezes dar uma dura do time quando for preciso, enfim. A daily, na minha visão, é um ritual muito poderoso para a sua empresa. Você pode colocar aqui, por exemplo, a reunião está em andamento aqui, ó. Começou a reunião, posso vir aqui e também traquear o tempo dessa reunião, beleza? Às vezes, aqui está colocando 1 hora de reunião. Às vezes demora 1 hora e meia, às vezes pode demorar menos também. Depende muito da sua rotina e de como que você toca essa reunião. Mas é muito bacana também você traquear esse tempo, beleza? Boa. Deixa eu voltar aqui para fazer. Beleza, então eu já mapeei aqui o time, né, o tempo dessa reunião. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, colocar recorrência, diária. Vou colocar quando for when done, ou seja, quando for feita. Eu vou pular fim de semana, porque não vai ter dele nem sábado nem domingo, né? Porque já é exagero. Vou colocar o para status. Aqui eu vou colocar incluir tudo. Vou salvar. E vou salvar aqui também. Ou seja, quando eu mudar aqui para realizada ou não realizada, ela já vai atualizar para o dia seguinte de forma automática, pulando o fim de semana. Agora vem um lance muito bacana aqui do ClickUp, tá? Quando eu venho aqui e coloco os participantes da reunião, então aqui eu tenho, vamos lá, qual que é a reunião, qual que é a rotina, o estado que ela está, então aqui está para fazer, qual departamento que é essa rotina, então no caso que seria marketing, a ata dessa rotina, o responsável por tocar essa rotina, a data de início e data de fim, a prioridade, o tempo traqueado, e aqui seriam os participantes. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui o participante CLIV e gestão empresarial, tá? Só como uma simulação aqui. Quando eu faço isso, automaticamente, se eu for lá no meu Google Agenda, ó, Google Agenda, olha só, a reunião que eu listei lá no ClickUp já apareceu aqui, ó,
no meu Google Agenda de forma 100% automática. Então, esse é o grande poder do ClickUp, beleza? Na verdade, um dos grandes poderes. Eu estou organizando a minha empresa por aqui, dentro do ClickUp, e eu consigo conectar lá para o meu Google Agenda. Então, eles têm a reunião aqui e automaticamente ele já criou esse evento lá no Google Agenda e, inclusive, ele já convidou o participante que eu acabei de colocar aqui, ó. Então, olha só, convidados. Guilherme Gomes, que no caso seria eu, que eu sou responsável por essa reunião, que eu coloquei lá na tarefa, e Clive Empresarial, que seria o convidado, ou seja, o participante dessa reunião. Automaticamente ele criou o evento aqui, já trouxe também o link do meeting e convidou a pessoa que vai participar comigo. Se eu tiver que colocar aqui mais 3, 4 pessoas, ele ia convidar as 4 pessoas a mais para colocar no Google Agenda aqui também. Ou seja, de forma automática, eu já consegui mapear essa rotina dentro do meu ClickUp. Isso daqui é muito bacana, tá? O que eu deveria fazer no caso seria simplesmente vir aqui e dizer que essa reunião acontece todos os dias, menos no fim de semana. Salvei. Pronto, já organizei essa rotina aqui para toda semana, beleza? Boa. Então, cara, isso aqui é muito bacana, tá? Então, eu estou organizando a rotina da minha empresa aqui dentro. Dessa forma aqui, cara, esse tipo de rotina demonstra que a sua liderança com o seu time está muito mais produtiva e correta do que antes. Por quê? Porque você tem uma rotina pré-estabelecida para cada área da sua empresa para acompanhar o seu time. Isso aqui todo líder deve fazer, beleza? E aí você precisa puxar o seu time para conseguir organizar isso daqui também. Então, sempre coloque como cultura da empresa organizar primeiro o sistema de gestão, que no caso seria o ClickUp, para que seu time seja inspirado pela sua organização. Eles também entendam que isso é importante para a empresa como um todo, beleza? Então, essa daqui, basicamente, é o primeiro pilar que eu queria trazer para você sobre o nosso método, que é a liderança. Então, autoliderança do seu próprio tempo e depois a liderança da rotina do seu time para acompanhar e conseguir medir performance e estar perto deles sempre quando for necessário, beleza? É claro que se você tem um time muito grande, mais de 20, 30 pessoas, você vai precisar estabelecer líderes para cada área, para cada rotina. Depois você vai ter que ter, obviamente, uma rotina com os seus líderes, para conseguir acompanhar a performance dos líderes para com os liderados depois. Então, isso é muito importante também, beleza? Esse só foi o primeiro pilar, tá? Tem mais coisa aí que é muito importante que você entenda. Primeiro pilar, liderança. E liderança ela é gerenciada e estabelecida através de rotina. O segundo pilar são os processos. Então, cara, para você conseguir ter um time autogerenciável, para conseguir alcançar essa paz no seu dia a dia, sem precisar ficar apagando incêndio e sair do caos operacional, a criação de processos é o segundo pilar mais poderoso que você pode ter na sua agência, beleza? E processo, cara, é uma coisa extremamente simples. Vou dar somente um exemplo aqui para você ver, para você entender o quão simples é e o quão efetivo também isso é. Então, o processo nada mais é do que, quando o seu time vai executar algum tipo de atividade ou tarefa, já ter basicamente um direcionamento claro sobre tudo que ele precisa fazer para entregar aquela demanda da melhor forma possível. Então, se você deixar com que seu time entregue da forma que ele achar melhor, obviamente vai ter um desencontro entre a sua expectativa que você tinha para aquela demanda e o que o seu time vai entregar. Agora, se você cria um processo explicando o que precisa ser feito, como precisa ser feito e o resultado daquela atividade, você vai ter um time muito mais bem alinhado para a sua empresa e, obviamente, você não vai precisar ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Exemplo prático aqui, tá? Vou mostrar a tela do meu ClickUp. Então, estou aqui no meu ClickUp e agora eu vou mostrar para você um processo criado do zero e mapeado com excelência, com bastante detalhamento, para que o meu time nunca mais erre uma demanda específica. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu departamento de gestão, vou vir aqui em processos de POPs, vou vir aqui em construção de POPs. Boa. Aqui, ó, eu tenho uma tarefa template de como criar vídeos para o YouTube, tá? Esse aqui é só um exemplo, mas na verdade é um processo real, beleza? É um processo real que a gente usa aqui dentro da empresa e todo mundo que vai criar um vídeo aqui para o nosso YouTube, no caso esse YouTube aqui da Clive, segue o mesmo processo. Então eu não preciso ficar em cima dizendo se a pessoa está fazendo certo ou não.
basta ela abrir isso daqui e seguir o processo passo a passo que a gente criou junto, beleza? Então, se eu vim aqui, eu vou clicar nesse modelo de tarefa, no caso, nesse processo, na verdade, e vou descer aqui, ó. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um template de tarefa para vídeo no YouTube. Simples assim. Isso pode ser feito para a criação de posts no Instagram, para estratégia de campanhas, de como subir uma campanha, enfim. Serve para qualquer tipo de demanda que o seu time precisa executar. Então, por exemplo, processo de criação de vídeo para o YouTube. Primeiro ponto, briefing. Primeiramente, devemos escrever e explicar qual a ideia principal do vídeo, qual linha, enfim. Aqui tem toda uma explicação sobre o que é o briefing e como esse briefing deve ser escrito. Depois, deve seguir o método APL. Inclusive, se você faz vídeo para o YouTube, esse método aqui é extremamente efetivo, tá? Recomendo que você também use. Mas, enfim, método APL. O que significa isso? Acordo, processo e lucro. Então, aqui, todo o roteiro que a gente vai escrever para o YouTube tem que ter essa mesma estrutura. É um processo padrão nosso. Então, acordo. Momento inicial do vídeo no qual precisamos deixar claro para quem é o vídeo e do que se trata. Depois, processo. Explicar e destrinchar o passo a passo prometido no acordo inicial. E lucro. Deixa claro no final do vídeo o acordo, que o acordo inicial de fato foi cumprido. Enfim, de forma resumida. É basicamente um passo a passo de como o copy deve escrever o roteiro desse vídeo. Depois, título do vídeo. Eu coloquei aqui bem claro. Cara, o título tem que ser bem pensado. Não pode ser simplesmente um título raso, sem muita explicação. Então, eu coloquei um exemplo ruim aqui. Depois, deixei claro qual é o exemplo bom para um título de vídeo. Então, aqui, eu sei que o meu copy já não vai mais errar na hora de montar um título para um vídeo. Thumbnail. Então, cara, como é que o designer deve montar a thumbnail? Então, aqui eu coloquei toda uma explicação sobre como a thumb deve ser executada. E aqui embaixo, depois que tem essa explicação completa do processo, basta o time vir aqui e preencher aqui embaixo dessa tarefa a construção de fato do vídeo. Então aqui ele vai colocar o briefing, aqui a estrutura da PL, que no caso cada roteiro de cada etapa ali do vídeo, qual que vai ser o título e qual que vai ser a thumb. Ou seja, esse é um processo padrão documentado e padronizado para que meu time de criação consiga executar essa demanda aqui da melhor forma possível. Lembrando, isso serve para qualquer tipo de demanda. Seja escrever uma cópia de página de vendas, seja como subir uma página de vendas no Elementor de Press, seja como escrever um roteiro de vídeo para os seus clientes, enfim. Você pode fazer isso de uma forma simples e bem objetiva para que o seu time consiga entender, sem dificuldade, a executar uma demanda específica. Qual que é a parte trabalhosa aqui? É que você precisa fazer isso para todas as áreas da sua empresa. Dá trabalho, pessoal, isso aqui dá muito trabalho. Mas é um trabalho que é muito compensador. Porque se você tem vários processos para todas as áreas da sua empresa, fica muito mais simples depois de você gerenciar. Então você vai ter um trabalho único de criar o processo, depois você vai precisar basicamente acompanhar se realmente está sendo executado ou não. Uma outra questão também é que você precisa sempre melhorar e adaptar esse processo. Então, você tem que ter uma rotina interna de acompanhamento de processo, por exemplo. Então, é muito provável que esse processo aqui do YouTube, por exemplo, ele seja melhorado depois de um tempo, beleza? Então, basicamente, o segundo pilar do nosso método seria processo. Então, primeiro, liderança, com rotinas tanto pessoais quanto com o time. Depois, mapeamento de processos. E número 3 aqui, que é um dos mais importantes também, no caso, que complementa tudo isso, é a tecnologia. Porque, cara, não adianta você ter ótimos processos, ótimas rotinas, ótima liderança, se você não tem uma tecnologia para conseguir juntar tudo isso e gerenciar da melhor forma possível. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu te mostrei sobre a minha gestão da minha empresa, da minha agência, dentro do ClickUp. Por quê? Porque o ClickUp é a melhor ferramenta de gestão para agências digitais que existe. É muito melhor que a Asana, muito melhor que Trello, Monday, enfim. Cara, Notion é muito melhor que todas essas e é a mais completa do mercado. E não, tá? Eu não estou sendo pago para falar isso, não. Quem dera eu fosse afiliado do ClickUp, mas eu não sou. É porque realmente o ClickUp, ele mudou a gestão da minha agência para melhor e conseguiu me tirar do caos operacional que eu tinha até um tempo atrás. Isso me trouxe muito mais clareza de como conseguir gerenciar o meu time e, obviamente, muito mais segurança para conseguir trazer mais clientes para dentro sem que eu realmente fique maluco tentando gerenciar tudo apagando incêndio o tempo inteiro.
Então, tecnologia é uma coisa extremamente importante para a sua empresa. Quando eu falo de tecnologia, não é somente o ClickUp, tá? O ClickUp é uma das tecnologias que a gente aplica aqui e que realmente é a melhor que a gente já usou em toda a nossa história de empresa. Uma outra tecnologia, por exemplo, para fazer automações. Então, o que eu te mostrei de marcar uma reunião e automaticamente já cair no Google Agenda, por exemplo, é uma tecnologia, né? Então, é um processo de automação. Automação envolve uma ferramenta externa para conseguir linkar o ClickUp com o Google Agenda. Então, automações no dia a dia facilita muito o trabalho do seu time. Porque, com certeza, tem muitas tarefas operacionais repetitivas no dia a dia do seu time. Se você consegue automatizar essas tarefas para que eles se concentrem em tarefas mais estratégicas do que operacionais, do que mais manuais, você consegue poupar muito tempo do seu time e é um trabalho muito mais leve, muito mais saudável. Então, a tecnologia também engloba isso. Automações para conseguir livrar tempo do seu time para não executar tarefas que são extremamente repetitivas e manuais. Beleza? Então, esse era o conteúdo que eu queria te passar hoje. E aqui você conseguiu entender como que liderança, processo e tecnologia se complementam para conseguir trazer uma clareza, uma performance de gestão muito maior para a sua agência, assim como trouxe também para a minha agência e para os nossos mentorados que também aplicam o nosso mesmo método que eu te passei aqui. E se você também quer aplicar isso para a sua agência, eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição do vídeo tem um formulário que você pode preencher e entrar em contato diretamente com o nosso time. Porque dessa forma você vai receber uma consultoria gratuita de gestão de agências no ClickUp e como isso pode ajudar muito a performance tanto sua quanto do seu time no dia a dia de trabalho conseguir finalmente sair do caos operacional, beleza? Tem um ponto, esse método não é somente a gente que aplica e dá resultado não, tá? Tem outras agências que já fizeram essa consultoria com a gente e tem muito resultado em relação à gestão. E se você preencher o formulário, eu vou te passar esses cases de sucesso também para você ver que é uma coisa que de fato funciona, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Faz sua aplicação, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar a sua empresa. Até mais.